Bom, galera, agora a gente vai dar início à nossa apresentação com o tema Conservação da Biodiversidade em Ambientes Urbanos, né? Somos estudantes do curso de Engenharia de Agricultura, cursando a disciplina de Gestão da Biodiversidade da professora Zefa. A gente vai iniciar a apresentação dando uma pequena definição do que é a biodiversidade urbana. Segundo Miller, 2010, a biodiversidade é definida como sendo a riqueza específica dos organismos, incluindo as variações genéticas e a diversidade de habitats dentro das zonas limícolas das áreas urbanas, ou seja, dentro dos limites da zona urbana. Essa diversidade normalmente ela é medida pelo índice de diversidade urbana, assentado na Convenção de Diversidade Biológica. Existem estudos que veem uma série de fatores, como os animais presentes, animais migratórios, as árvores presentes, se são exóticas, nativas, e uma série de outras coisas para gerar um índice que vai dizer se a cidade está sendo bem arborizada, mal arborizada, como os animais estão tomando conta disso e se tudo está correndo bem. As espécies presentes nos ambientes urbanos são espécies que conseguiram se adaptar àquele local. Normalmente são as espécies que são mais resistentes e que apresentam hábitos alimentares bem generalistas. Muitas vezes são usadas plantas exóticas, não as nativas, porque é mais usado nas praças, parques e jardins por questões de paisagismo. Aí muitas vezes acaba por se optar por usar plantas exóticas. Nas imagens nós temos a foto de um pardal comum, que é encontrado praticamente em todo o Brasil, em capitais e tudo mais, e de uma outra espécie que ela é migratória. E ela só é encontrada em determinada região, se eu não me engano é de Belo Horizonte, mas não é muita certeza. Mas ela só é encontrada naquela região por um curto período de tempo. A gente vai falar de algumas coisas que, ao nosso ver, precisam de uma maior atenção, que são praças, parques e jardins. Eles são muito usados em trabalhos, entre outros, para demonstrar como a biodiversidade urbana vive, onde elas podem ser encontradas e quais são as limitações que elas sofrem. A gente vai começar falando das praças. Inicialmente, as praças foram um local apenas para passeio e bem-estar humano, entre outras coisas. Tanto que no início elas não tinham árvores. E depois foi julgado necessário se adicionar. Ela é voltada principalmente ao paisagismo e ao bem-estar humano. Ela serve muito bem ao paisagismo, pois deixa o local que tem a praça acaba se tornando um local mais bonito, um local onde você vai poder ir passear, onde você vai se sentir mais à vontade. E serve de abrigo para espécies de aves, abelhas e outros insetos, como formigas que vivem naquela região. Isso vai demonstrando a importância das praças, como elas devem ser mantidas, o que é importante de se colocar de árvores lá. As aves, principalmente, elas utilizam muitas árvores para fazer seus ninhos, as abelhas, com ninho, alimentação, entre outras coisas. Por isso é importante ter uma grande diversidade de árvores. Algumas pessoas pregam que se deve utilizar sempre árvores nativas e não utilizar muitas árvores de fora. Os parques eles foram criados como os elementos urbanos da paisagem a partir do século XVII, do século XVII. Esses parques foram criados para a população poder passear, poder ter uma área verde próxima à sua residência, fora o serviço ecológico que eles fazem. São responsáveis um pouco por regular o clima, reduzir a poluição, manter um solo saudável, entre outros fatores. Se for um parque grande, ele pode guardar uma parte de espécies que são mais exigentes, de animais e de plantas. Uma parte que vai precisar ficar um pouco mais afastado da espécie humana, para poder assim se desenvolver bem. O impacto humano nesse ambiente é que muitos desses parques, para se manter, eles fazem trilhas, caminhadas, as pessoas entram às vezes
de uma forma não muito interessante e acaba impactando negativamente, pois prejudica aqueles animais que estão vivendo ali naquele parque. Essa imagem é do parque conhecido como Parque das Dunas, fica na cidade de Natal e de vez em quando tem muitos impasses sobre ele, porque o poder público, algumas empresas querem construir naquele local, o que faz com que sempre tenha alguma empresa tentando tomar um pedacinho do parque para poder assim construir ali. E os jardins públicos ou privados, servem como refúgio da biodiversidade. Nos jardins, muitas vezes são criadas espécies com fins de paisagismo, mas ainda assim, se você utilizar espécies nativas e for bem manejado, bem cuidado, você acaba promovendo um local onde eu posso encontrar uma biodiversidade um pouco diferente da que eu tenho do centro urbano, próximo a prédios e tudo mais. Isso faz com que isso aí seja como um pequeno refúgio para os animais, principalmente aves e insetos, poderem ficar lá. Também pode haver, principalmente em praças, em parques e jardins, de ter locais que tenham uma importância maior do que outro. O impacto humano nesse local é muitas vezes o mesmo do parque. O jardim acaba sendo aberto, como é o caso do Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, que ele é aberto à visitação. Pode ocorrer de ser encontrado lixo e outras coisas, que pode afetar um pouco a vida. E essas são áreas que sempre vão auxiliar no bem-estar da população. Muita gente acaba utilizando os parques para fazer pequenas caminhadas. As pessoas, para se sentirem melhor em meio àquele trânsito urbano, vão para o parque um fim de semana, ao final de uma tarde, fazer uma pequena caminhada para ficar bem fisicamente e relaxar um pouco do ambiente urbano. Essa imagem, como eu já falei, acaba sendo do Jardim Botânico do Rio, que é aberto à população, podendo assim ter aquele impacto que já foi dito, de encontrar lixo, entre outras coisas, às vezes incomodar um pouco os animais que estão lá. Manejo e importância. Áreas de passeio e bem-estar da população é a principal visão para a construção de um parque, de uma praça bem arborizada. São áreas de passeio e que tragam bem-estar para a população. Eles ajudam a manter a qualidade de vida e reduzem o impacto ambiental. Por que eles reduzem esse impacto? Porque é uma área verde, vai reduzir um pouco a poluição, tanto a poluição do ar quanto a poluição sonora. Vai deixar um local que a população possa ir para realizar uma caminhada, para se reunir com os amigos no final de semana, para que possa se desestressar um pouco. E, se bem manejado, pode ajudar a manter a biodiversidade local. Como um exemplo, se você mantém um grande número de árvores frutíferas ou árvores que dão pólen, você vai ter uma maior diversidade de aves e insetos que dependem daquilo para sobreviver, para assim eles poderem perpetuar a espécie, sendo um pouco diferente dos animais que vivem sempre em centros urbanos. Quando eu falo centros urbanos, é locais mais próximos à população em geral, que vivem muito próximo a prédios e casas, já que eles vão ter uma maior quantidade de alimento disponível do que esses que vivem no parque, uma menor qualidade. Os animais que vão viver mais próximos dos humanos vão ter uma menor quantidade de alimento do que os que vivem exclusivamente do parque. As considerações finais. Eles são áreas importantes para o bem-estar da população. Por tudo que eu já falei, a população pode ir lá desfrutar daquilo no final de semana, sair com os amigos, passar no parque, se sentir bem, descansar um pouco. É importante um bom plano de manejo para poder manter a biodiversidade local, e espécies nativas devem ser mais utilizadas nessas áreas, tendo visto que, como eu sou muitas vezes utilizado para paisagismo, as pessoas acabam por optar a utilizar espécies exóticas, que já têm um plano de manejo bem definido e são mais fáceis para a pessoa que vai tomar conta. Obrigado pela atenção e até